Olá pessoal, então vamos começar essa revisão, tá? Revisão de estatística para a prova. Então, vamos lá, começar pelo primeiro trabalho. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Opa, deixa eu colocar um vídeo aqui na frente, isso. Então a gente começa com essas questões envolvendo variáveis, né? Então, a gente tem o conceito de população e amostra, estatística, e aí a gente tem que identificar esses problemas, né? Vou dar um exemplo aqui. Foram entrevistadas 140 pessoas para verificar a intenção de voto para prefeito na cidade de Sul Mineiro. Então, o que significa isso? Né? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu dar uma pausa para não ficar perdendo tempo, se esquece. Continuando então. A gente tem aqui o problema. Não estou conseguindo colar. Vou pegar de novo aqui. Agora vai. Ué, não está dando certo. Deixa eu tentar parar. Agora deu. Acho que eu pus a caneta. Aqui. Então, a gente tem uma entrevista aqui. Então, a gente tem os conceitos básicos, né? Que é o conceito de população e amostra. Então, a gente tem o todo, então, ou seja, todas as possibilidades que a gente pode entrevistar, e o pedacinho menor que a gente chama de amostra. Qual é o todo? Essa é a intenção de voto, a população, são os votantes, né? Essa é a população. A amostra é um pequeno pedaço que foi escolhido, no caso aqui são 140 pessoas, a gente não sabe o tamanho da população. Então, o que a gente está investigando? Qual é a pergunta que é feita? A gente quer saber a variável, a gente pergunta qual é a pergunta. Então, qual é a pergunta que vai ser feita? Em quem tu vai votar, em quem a pessoa vai votar. Então, a pessoa vai descrever um nome, né? O nome do candidato. Essa é a resposta. Então, isso aqui é que é a variável, é o que vai ser respondido. Né? Variável. Aí a gente tem que classificar essa variável, né, nas possibilidades, qualitativa, quantitativa e de que tipo. Então vamos retomar aqui para lembrar quais são as possibilidades. Né? Então a gente tem duas divisões básicas. Né? Se ela é numérica, então se ela for numérica a gente chama de quantitativa. E se ela for não numérica, a gente chama de qualitativa. Qual é o caso que a gente tem? O nome do candidato. Só vai dizer. Sei lá. José das Cores. É não numérica. Não numérica, tá? Aí a gente vai verificar. Agora tem duas divisões, né? Não numérica tem a nominal e a ordinal. Então, como é que eu sei que é uma coisa ou outra? Deixa eu ver se vai caber na tela aqui. Vai caber. Como é que eu sei se é uma coisa ou outra? Eu penso assim, ordinal. Tem alguma ordem? Então, as possíveis respostas têm alguma ordem? Fulano, Beltrano, quem coloca numa ordem? Não tem sentido isso aí, né? Não tem sentido. Então aqui, se não tem ordem, é o caso que a gente tem, né? Nominal, são nomes, não tem ordem. O que seria o caso ordinal? Se tivesse ordem, quanto você gostou de tal coisa, do abacaxi que você comeu? Então, quanto que você gostou? Não é numérico, não numérico, é qualitativo.
tem uma ordem ou não tem uma ordem? Ah, tem uma ordem, né? Bom, muito, pouco e tal. Aí seria original. Agora, se for quantitativa, a gente pode separar assim, mais ou menos, né? Com vírgula e sem vírgula. Não é exatamente isso, mas só para a gente ter uma noção. É mais a ver com a contagem, né? Mas às vezes, mesmo números sem vírgula acabam sendo quantitativos, né? Se a gente vai falar, por exemplo, do PIB do país, né? A gente conta os centavos, é um número tão astronômico que deixa de ser quantitativo, né? Deixa de ser discreto. Se for um número sem vírgula, por exemplo, quantos filhos, quantos irmãos, a gente chama de discreto. Agora, se for uma medida com vírgula, a gente chama de contínuo. Tá? Então, essa aqui é a essência dessas questões. Vou colocar aqui vocês separarem o que está sendo feito na pesquisa e ver que tipo de variável, de que tipo de variável se trata. Bom, tem essas questões de porcentagem, né? Essas questões de porcentagem, vocês saberem fazer as contas, então, vamos lá, o que é importante nessas questões de porcentagem? E aí a gente já tem a regra de Boltzmann também, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Uma coisa que é importante vocês saberem nas questões de porcentagem é se vocês estão calculando, vamos dizer, 30% de algo, de 120 que seja, então vocês vão fazer 30% de multiplicação. Aí vocês vão ter calculadora para fazer na hora da prova, né? Então aqui vai ficar, vamos cortar aqui esse 0 com 0, esse 0 com 0, 3 vezes 2 vai dar 36. Tá? Vocês podem fazer também regra de 3, né? 30% representa quanto? E 100% representa 120. Tá? Multiplica em cruz e resolve a regra de 3. Então, no caso aqui vai dar 30 vezes 120, 100x, resolve x, vai dar a mesma coisa do anterior. Tá? Cálculo simples com porcentagem, vocês têm que saber fazer. Se eu pedir a regra de Boltzmann, né, o número de... Qual é a regra de Boltzmann, né? Regra bem simplificada. 95% de confiança. Qual é o tamanho... deixa eu escrever melhor isso aqui. 95%. Escrever mais bonitinho, né? 95% de confiança. Qual o tamanho da amostra para eu ter um erro E? Então vai ser 1 sobre o erro ao quadrado. O ponto aqui é que vocês têm que ter o erro em uma taxa unitária, que a gente fala, né? Esse é o ponto. Então, aqui é um erro de 1%. Para colocar na fórmula, a gente tem que transformar numa taxa unitária. Se você calcular mesmo 1%, 1 divide por 100, você está fazendo a calculadora também 0,1. Então, o número de pessoas que eu preciso da amostra, o número de entrevistas, de perguntas que eu preciso, vai ser 1 sobre E ao quadrado. Aí é só vocês calcularem, né? 0,01 ao quadrado vai dar 0,0001 e isso aqui vai dar 10.000. Tem um erro de 1%, precisa ter 10.000 pessoas, né? E aí vocês fazem o caminho, tanto assim, dá para fazer o caminho invertido, né? Tem o número de pessoas, dá para calcular qual é o erro percentual para ter uma taxa de confiança de 95%. Bom, aí tem essas questões aqui que envolvem construir a tabela, né?
tem os diferentes casos. Construir a tabela, a gente pode fazer tudo numa coisa só, tudo numa questão só, né? Então a gente tem os dados, vamos pegar os dados lá. Então, vamos pegar aqui, abrir esse lá no Excel, tem alguns dados específicos, são lá. Vou digitar alguns números, não tão grande. Escolhi aqui um total de 11 números, tá? Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer, esses aqui são os chamados dados brutos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estabelecer o rol. Então, vou fazer aqui um rol. O que significa o rol? Vou pegar os dados e vou colocar em ordem crescente. Estabeleci o rol. Aí eu vou ter amplitude. Essa amplitude vai ser o maior dado menos o menor dado. No caso aqui vai dar 49. Essa é a amplitude total. O número de dados é a contagem, então são, né? No caso aqui são 11. O número de classes para eu elaborar a minha tabela vai ser a raiz disso aqui, né? Acho que é escreve raiz de 11. 3,3. Então vamos arredondar aqui para 3. Arredondamos para 3. Então a gente tem a amplitude de cada intervalo. A amplitude de cada intervalo vai ser a amplitude total dividido por 3. Então vai ser 14 para 77. Esse dado, a gente não pode, a gente sempre tem que ter o detalhe aqui de arredondar para cima. Esse aqui sempre arredonda para cima, nunca para baixo. Esse aqui é um específico, então eu tenho que truncar para cima. Eu vou arredondar para 15. Tá? 15. Aí eu vou ter a minha distribuição, né? Aí, intervalo, aí até BI, aqui, e a frequência. Então vamos lá, vamos estabelecer o que é isso aqui. Então o menor dado começa com 4. São 3 classes, né? Então o que eu vou ter? 4 mais amplitude 15. Vou colocar um igual aqui para fazer a conta, né? Aí eu obtive 19 mais 15. 34 igual a 34 mais 15. 49. Fiz alguma coisa errada aqui. Peraí, deixa eu dar uma conferida aqui que agora eu me confundi alguma coisa. Tá, eu vi o que eu fiz errado aqui na hora da divisão, eu acho que eu confundi. Divido a 16,13 dá uma redonda para 17, né? Não para 15. Então vai ser mais 7, daí vai ser 21, aí vai ser 21, perdão, mais 17 e 38 mais 17. Agora sim, tá tudo dentro do intervalo, de 4 até 55, tá todo mundo aqui dentro, né? Aí eu vou pegar como é que se diz? As frequências, né? Então, de 4 até 21. 4 até 21, exclui o 21. É uma cor aqui. De 21 a 38, exclui o 28, o 38. E de 38 a 55. Aí inclui o final, vou colocar outra cor aqui. Contagem, que vai ser 7, 2 e 2. Tá? Então, montei essa tabela aqui. Beleza. Então, a gente monta o gráfico também, né?
o histograma que a gente fala, né? Vamos montar aqui para ver como é que fica. Então, o histograma vai dar o quê? Deixa eu ver aqui. Então, o histograma desses dados aqui. A gente vai estabelecer isso aqui. A frequência varia até 7. Então, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está o 2, aqui está o 7. Aqui varia de 4 a 55. Então, vou colocar aqui 4, 21, 38, 55. Aí, vou colocar os dados, né? Aqui vai ser 7. Aqui vai ser 2. E aqui vai ser 2 também. Essa é a representação em forma de um gráfico desses dados. Tá? Bom, tem as outras partes, né? Então, tem esses dados aqui. Vamos dizer que eu tenho esses dados. O que eu vou fazer? Construir o XY, construir a frequência relativa, frequência acumulada, e a frequência relativa acumulada. O que é cada um desses aqui? O XY vai ser a média aritmética desse com esse. Então, soma os dois, soma e divide por 2. Depois está filmando, tá gravando certinho. Posso copiar aqui, então vai ser 12,5, 29,5, 456,5, média aritmética de cada um. Tem o FI, fazer a frequência relativa. O que eu preciso da frequência relativa? Eu preciso do total, né? O total é só fazer a soma, mas a gente já sabe quando é que vai dar 11, né? Esse é o total dos dados. Então a frequência relativa vai ser esse valor aqui, dividido por 11. É a mesma coisa em cada um, né? A gente só tem que cuidar aqui o número de casas, depois da vírgula, colocar 2 casas, né? Se a gente quiser colocar em porcentagem, a gente tem que pegar cada um deles e multiplicar por 100. Né? Aí a gente vai ter a taxa percentual. Frequência relativa em taxa percentual. Né? Frequência acumulada, então é esse. Fica dando isso. Esse mais esse. E esse mais esse. Frequência acumulada. Frequência relativa acumulada vai ser esses valores aqui dividido pelo 11 também, né? Então eu posso aproveitar ali a conta e aí a gente tem toda essa parte aqui da primeira atividade. Né? Toda essa parte da primeira atividade. Então, se a gente tiver, no caso, aqui já na segunda atividade, a gente vai ter que calcular média, moda e mediana. A gente pode fazer isso aqui de mais de uma forma, dependendo de como que os dados estão dados, né? Estão apresentados. Se eles estão numa lista ou se eles estão numa tabela. Então, vamos fazer o caso da tabela, que é o caso mais complicado. Né? Vamos abrir então aqui a tabela. Só que eu acho que eu vou fazer uma outra. Né? Tá, então eu tenho essa tabela aqui. O que eu precisaria para calcular então os dados que faltam aqui? Né? Está aparecendo tudo? Está aparecendo tudo. Tá? Se eu esquecer dos dados originais e focar só nos dados da tabela. Né? Então deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou pegar os dados. Vou copiar embaixo. Só que eu vou fazer uma pequena alteração. Né? Tem o XI, OI, frequência. Eu vou tirar a frequência relativa, que eu não vou usar, e a frequência relativa acumulada.
Então, eu vou colocar esse aqui. Não, deixa eu só copiar aqui. Então, esse aqui vai ser esse, mais esse, e esse mais esse. E a gente tem que construir mais uma que é a XIFI, né? XIFI, o que a gente calcula? Isso vezes a frequência, mas em cada um deles. Tá? Então, a gente tem a soma dos FI, e aí a gente vai precisar também dessa soma aqui, né? A soma dos X e FI. Então, no caso aqui, vai dar essa soma, isso daqui. Então, por exemplo, a média vai ser simplesmente essa somatória aqui, dividido tem um problema na minha mesa digitalizador. Isso. Dividido por 11. Então, vamos mudar aqui o número de casas para 21,77. Resultados agrupados dessa forma. Como é que a gente calcula a mediana? Então, no caso da mediana, deixa eu pegar aqui. A gente vai utilizar a frequência acumulada, né? Então, antes de calcular a mediana, a gente calcula a posição da mediana, que é dada por n mais 1 sobre 2. Né? Então, no caso aqui vai ser 11 mais 1 sobre 2. 6. Então, onde é que está o 6? Vamos lá. Onde é que está o 6? Eu tenho aqui os dados. Aqui usa a frequência acumulada, né? Do primeiro ao sétimo, oitavo ao nono e décimo ao 11º. São poucos dados, né? Onde que cai a mediana? Cai aqui. Então ela está nessa faixa aqui. Como que é sempre do AI e do BI, né? Então vai dar nessa faixa de valores, entre 4 e 21. Então como é que vai dar a mediana? Vamos lembrar dos elementos, né? Eu tenho que usar o início do intervalo, 4, mais o tamanho do intervalo, que é 17, que vai ser aquela parte final, e na fração vai ter a posição da mediana, menos a frequência acumulada anterior, que vai ser 0, dividido pela frequência. Então, como é que vai dar essa fórmula aqui? 4 mais, abre parênteses. Então, vai ser a posição da mediana 6, menos a frequência acumulada anterior, que é 0, divide tudo isso pela frequência, que é 7, e multiplica tudo isso pelo tamanho do intervalo, que é 17. Então, vou ter 18,57. Como que é a moda? Então, a moda, no caso, né, a gente tem que pegar a frequência mais alta. A frequência mais alta é o 7. Essa aqui é a frequência mais alta, né? Então, essa aqui vai ser a classe da moda. Então, vai ser quase a mesma coisa de antes, né? Então, o que eu faço? Eu pego o tamanho do intervalo, quer dizer, a base, 4. Somo, tem uma fração, multiplica tudo pelo tamanho, que é 17. O que vai ter? D1, que é a distância da frequência com a frequência anterior, e D2, a frequência com a frequência próxima. A frequência de cima não tem, então vai ser 7. A distância com a frequência próxima vai ser 5. Então o que vai dar isso aqui? Vai dar 4 mais, abre parênteses. Então, em cima é 7, divide por 7 mais 5 entre parênteses. 7 mais 5. E aí multiplica tudo isso aqui pelo tamanho do intervalo, que é 17. A moda vai ser 13,92.
Aí a gente tem o terceiro trabalho que a gente calcula quartis, decis, percentis, né? E esses outros cálculos dos outros dados, né? Então vamos calcular algumas coisas. Então vamos calcular o terceiro quartil e o nono decil. Só para constar aqui as coisas, né? Terceiro quartil. Então a posição do terceiro quartil vai ser o quê? 3 vezes n mais 1, 11 mais 1, dividido tudo por 4. Agora, em vez de 2 por 4. Então vai dar a nona posição. Então a nona posição é o final desse aqui, né? Tá na segunda linha. Então, agora vamos mudar isso aqui, né? Eu vou pegar essa daqui. Então, vamos lá. Então, eu tenho esse intervalo. Começa no 21. Então, vai ser 21 mais, abre parênteses, a posição do quartil, 9 menos. Frequência acumulada anterior é 7. Divide pela frequência do quartil, que é 2. E multiplica tudo isso por o tamanho do intervalo, que é 17. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Isso. 38. O valor é entre 21 e 38. Deu exatamente no final, exatamente como tinha que ser, né? E o decil, o nono decil, posição do nono decil, usar aquela mesma fórmula. Então, qual que é a fórmula? É nono, então 9 vezes n mais 1 sobre 2, 11 mais 1, por 2 não, por 10. Então vai dar na posição 10,8. Vai dar na terceira, 10,8. Então, como é que a gente calcula? Começa com o intervalo 38, soma, abre parênteses. Posição 10,8, diminui pela frequência acumulada anterior, que é 9. Divide pela frequência da classe, que é 2. Multiplica pelo tamanho do intervalo, que é 17. Então vai dar 53,30. Tá? Esse é o caso mais complicado, vamos dizer assim, de calcular média, moda, mediana, quartil e decil, é quando os dados estão agrupados assim com intervalo de classe. Se eles não estiverem agrupados, a gente só vai identificar qual é a linha certa da mediana e da moda, do quartil, e já calcular de cara. Né? Não precisa nem usar essa fórmula, usa direto a linha. Então, é basicamente isso. Tá aí uma revisão completa da prova. Tá bom? Boa sorte, pessoal.